promises, tá? Promise é uma forma que o JavaScript encontrou de fazer sistemas com uma programação assíncrona, tá? O JavaScript ele foi criado totalmente para ser uma programação síncrona, sincronizada, né? Ele vai executando de código de cima para baixo. Independente que você for colocando os códigos, eles vão sendo executados. É uma programação síncrona. Então, o Promise ela vem para isso. É uma promessa de dar certo ou dar errado. Então, ela é uma programação assíncrona, tá? Que não é sincronizada, né? Então, às vezes, você vai consumir uma API, né? Através da Promise, né? E ele vai te retornar ali um erro ou um acerto, entendeu? Então, não é sincronizada. Então, essa é a diferença usando a Promise no seu sistema ou não usando Promise, usando a programação funcional. Eu vou criar aqui uma função, tá? Sem promise, para vocês verem como funciona. Depois eu vou colocar criando a mesma função usando a promise, vocês vão ver que não é sincronizada, tá? Então primeiro eu vou criar uma function, vou colocar aqui um somar, e a gente vai criar aqui uma variável de colocar aqui um resultado, que ela vai receber ali 1 mais 1, beleza? Show! Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui uma condição: se o resultado for igual a 2, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar uma outra função. Vou chamar ali um callback. Beleza? E se não, ele vai chamar uma outra função, um erro ou callback. Aqui vocês põem o nome que vocês quiserem, tá? O nome que eu estou colocando é o nome que eu escolhi, tá? Beleza, então aqui é a programação funcional, né? Sincronizada. Ela entra na função, olha essa variável aqui, confere se é o resultado 1 mais 1 é igual a 2. Se sim, ele vai chamar essa função, se não, ele chama essa aqui. Beleza, aqui a gente cria essas duas funções. Então, function callback, vou dar um console.log de acertou. Então, se for 1 mais 1 for igual a 2, ele vai chamar essa callback de acertou. Senão, ele vai chamar uma outra função. Function erro callback e vai dar um console.log de errou. Beleza? Show de bola. Então, aqui, se a gente olhar aqui, eu vou dar aqui uma diminuída aqui para vocês verem que é o meu em tempo real, tá? Então, beleza. Aqui não está acontecendo nada porque eu não chamei a minha função somar. Eu vou chamar ela aqui embaixo aqui. E que ele já me dá o acertou. Beleza? Porque 1 mais 1 é 2. Se eu, mais 1, se eu colocar se o resultado fosse igual a 3, ele ia dar um erro. Ela errou. Então, ele já chama essa função. Então, entra nessa condição, né? Confere 1 mais 1 é igual a 3. Não. Então, ele pula essa função e passa para essa, que ela dá um resultado de erro. Então, aqui é uma programação síncrona, tá? Vou fazer agora, eu vou adaptar ela para uma promise. Vocês veem que não é síncrono. Então, aqui não precisa chamar a função. Aqui eu não vou, mas não vai ser uma função, vai ser uma variável. Let somar igual a new promise. New promise. Beleza. Aqui a gente entra numa função anônima, tá? Então, dentro da new promise, a gente vai lançar uma função anônima, usando uma arrow function. Beleza. Aqui tá errado. É new. Boa.
E aqui a gente põe dois callbacks. Acertou e errou. Beleza. Eu coloquei aqui, vocês dão o nome que vocês quiserem também nos parâmetros, tá? Eu escolhi esses dois nomes. Beleza, então ele que ainda não acertou e errou, né? Aqui não vai ser callback mais, vai ser acertou. E se der errado, ele vai dar errou. Vai dar o parâmetro que eu coloquei lá. Beleza. Feito isso, aqui então ele criou aqui uma variável, uma new promise, né, uma promessa de acerto ou erro. Né, então ele vai entrar na condição de 1 mais 1, aí vai olhar essa variável de 1 mais 1, vai entrar na condição se é igual a 2, vou colocar 2 para primeiro para a gente testar. E aqui não mostrou nada, né? Beleza. Aqui a gente não vai chamar a função, vai chamar o ponto then, que é um método da promise. Então eu chamo minha função somar ponto then, que ele também vai ter uma função anônima dentro dele. Então aqui também vai ter uma arrow function. Beleza. Aqui dentro eu vou chamar, né, esse primeiro acertou aqui. O ponto D é um caso de sucesso, tá? Então, eu vou chamar, posso colocar qualquer coisa aqui que ele automaticamente ele vai entender que eu estou chamando esse primeiro parâmetro. Eu vou colocar aqui um X. Aí que ele já me mostrou, tá vendo? Acertou. Por quê? Porque ele já entrou aqui na promise, já conferiu o mais um, já entendeu que é 2, que é igual a 2 e já chamou esse primeiro caso de sucesso, esse then. Vou colocar um 3 aqui, que aqui ele já vai dar um erro, entendeu? Porque eu não coloquei o case de erro, coloquei o case de sucesso. Então aqui a gente pode dar aqui um ponto cat, que ele também vai receber uma função anônima. Ele vai também receber uma error function. Beleza, aqui eu vou dar... Tá vendo aqui, ó, antes de eu chamar, ele já me mostra. Antes de eu dar uma condição para ele, já entra no caso de erro. Então, pra você ver, aqui eu não preciso nem de colocar um argumento, tá? Eu não preciso de colocar nenhum parâmetro aqui aqui, né, no ponto D e no ponto quente. Ele já entende que o primeiro ponto D é o caso de sucesso, é o acerto, que é o que vai gerar o acerto aqui nessa condição, né? 1 mais 1 é igual a 2. Se aqui fosse 3, né? Então 1 mais 1 não é igual a 3. Então ele já ia pular para o ponto cat, que é o ponto de erro, não é um caso de sucesso. Se eu botar um 3 aqui, ele já cai direto para o erro, tá? Então assim que funciona a promise, ela não é uma programação assíncrona, ela não vai executando linha por linha, ela confere a promise, né? E depois confere o ponto D e o ponto cat. Dessa forma que funciona a promise, beleza? Valeu!